Olá, está começando mais um Neo Drops e hoje a gente vai falar sobre documentários. Não é todo mundo que gosta desse tipo de gênero, então a gente tentou aqui separar duas indicações com temas nerds que a gente gostou muito de assistir. O primeiro que a gente separou aqui fala sobre a vida e a obra do mago dos quadrinhos, né, o Alan Moore. O nome dele é The Mindscape of Alan Moore. Facilmente você encontra ele no YouTube, legendado em português, inclusive. E o legal desse documentário é que é o próprio Alan Moore que fala sobre ele mesmo, né? Geralmente um documentário são outras pessoas falando da pessoa, mas quem poderia entender a cabeça do Alan Moore, né? O documentário começa com ele na infância ainda, né? Ele falando da infância dele no subúrbio lá de North Hampshire, uma família de classe operária que não tinha muitas regalias. E foi quando ele começou a ler quadrinhos britânicos, né? Que ele falava que eram quadrinhos mais crus, tratavam mais a realidade do modo como ele vivia, então não era uma coisa tão fantástica. Até que finalmente ele conseguiu, com seus 10 anos mais ou menos, ele teve contato com os quadrinhos americanos e foi aí que a cabeça dele explodiu, foi aí que ele começou a gostar mesmo de quadrinhos. E o interesse dele em quadrinhos avançou tanto que ele ficou mais interessado ainda em quem escrevia os quadrinhos, em quem fazia os quadrinhos, e isso levou ele para esse mundo, né? Depois de vários empregos medíocres, ridículos, uma vida de merda, ele resolveu fazer quadrinhos, né? Fazer tirinhas, mas ele viu que desenhar não era para ele mesmo, ele ficou só fazendo roteiros. Roteiros esses que acabaram ganhando alguns prêmios, o que fez ele se destacar e a DC convidá-lo para tomar conta de um reboot do Monstro do Pântano, né? Que era um personagem que provavelmente ia ser esquecido e acabou tendo uma repercussão muito grande. Dentro desse contexto a gente tem aí o Watchmen, né? Por volta da década de 80, que foi um dos booms da graphic novel, né? Foi quando as HQs ganharam uma grande mídia publicitária, o que ele critica bastante também. E uma coisa que é meio característica do Alan Moore mesmo é a falta dos super-heróis, né? Nas histórias do Alan Moore, como em Watchmen mesmo, e em sua outra grande obra-prima, que é V de Vingança, traz uma realidade mais crua, não tem os super-heróis com poderes, com histórias fantásticas. Mesmo que sejam ficções, elas são bastante realistas, e ele próprio diz isso, né? Que ele tenta trazer uma ficção que possa ser real. E em V de Vingança mesmo, a gente vê um exemplo bem bacana que é falado no documentário, que ele fala de como é retratada as ficções distópicas. Science fiction is not actually about the future, it is about the times in which it was written. And the script that I came up with, V for Vendetta, was no exception. This was set in what at the time seemed an unreachably distant period in the future, which was 1997. And Britain had been taken over by a coalition of fascist groups. E acho que até a metade do documentário a gente vê as obras do Alan Moore. Mas eu acho que na segunda parte, assim, lá pelos 40 minutos, ele começa a falar de como ele se virou mago. Aí é loucura. É teoria da conspiração, ele explicando o que é magia pra ele. É legal, mas você tem que deixar sua mente aberta. É impossível falar do Alan Moore e não falar de magia, ocultismo e esse tipo de coisa, né? Apesar de que eu fiquei mais confuso do que esclarecido com a explicação dele. Porém, até que faz um sentido. Faz sentido. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. E a outra dica de documentário é sobre videogame, mais especificamente sobre indie games, e o nome, claro, é Indie Game The Movie. Ele mostra os bastidores de como é fazer um jogo indie. Ele chegou cerca de 7 meses antes do lançamento de alguns jogos, outros foram adiados, outros já tinham sido lançados, mas ele foi lá nesses caras que fizeram jogos que ficaram famosos como Fez, Super Meat Boy e Braid, e foram ver como ele foi feito e toda a produção dele, o antes, o durante e o depois, né, até ele ser lançado.
E é interessante você ver que os bastidores de cada etapa é uma coisa bem diferente, né? Ele pega depois do Braid, né? Depois que o Braid foi lançado, ele pega o processo quase no final de Super Meat Boy e pega um processo que ainda tá na metade, que é do Face, né? E você vê que cada um tem seus estresses, mesmo depois do jogo lançado, ele, cara, ainda tem estresse. Todas as dificuldades de contratuais, de direitos autorais, você vê tudo ali, cara. If this fails, like, I don't think I'll work in games again. I'm like in a fucking concentration camp. If you can't get the work done, then the past 2 years are basically worth nothing. Ele tem uma parte muito boa mesmo, que é a parte que vai falar do criador do jogo. E nesse documentário a gente pode ver mesmo o carinho que eles têm pelos jogos que eles estão fazendo e como o reflexo deles tá nele. Eu assistindo ele vi que é uma forma de se expressar deles. Que como tem um músico que quando tá inspirado vai fazer uma música, um pintor que vai pintar, eles estão inspirados, têm alguma inspiração legal e eles vão fazer um jogo, né? Eles aproveitam o fato de serem independentes, não tem que responder a ninguém, então eles colocam todas as influências que eles gostam. Às vezes você vê influência de filmes, influência de outros jogos da infância deles. Eles próprios dizem, né, que o público-alvo deles não são as pessoas que vão comprar, são eles mesmos de quando eles tinham 13, 14 anos por aí. E um dos diferenciais mesmo desses jogos indies para os jogos blockbusters, eu acho que até o quão você fica divertido jogando um jogo. Tem jogo que é gigante, milhões de fases, não sei o que, mas você joga meia hora e fica chato. Jogos indie você passa um dia todo jogando e nem percebe. É porque é divertido que é. É porque geralmente a ideia desses jogos indies não são vender, não é dinheiro. Não é contar uma história, não sei o que. É você se divertir, cara. E nós aqui do Neobeats apoiamos aí os jogos indies, esperamos que a produção cresça cada vez mais. E esse documentário tá aí pra mostrar o quanto isso é bacana. Para mais vídeos, acesse aí o neobeats.com.br ou se inscreva no nosso canal aqui no YouTube mesmo. Nos siga no Twitter, procure o nosso Facebook e é isso aí. Até mais. Valeu.